Perfeito. Já havia algumas pessoas levantando a mão. Muito obrigado. Eu quero começar com uma breve apresentação para as pessoas que estão com nós pela primeira vez e não conhecem muito sobre nós. A Midas é uma empresa de desenvolvimento de software de engenharia civil nascida na Coreia do Sul. Atualmente, temos uma rede global de mais de 22 mil usuários ativos em todo o mundo e mais de 500 usuários na América Latina. Estamos presentes em 120 países e os programas que distribuímos atualmente são o Programa para Pontes, o Umida Civil, o Programa para Edificações e Estruturas, Umidas GEN, e o Programa para Projetos Geotécnicos Avançados, Umidas GTS-NX. Também aqui estão algumas empresas importantes que usam nosso software em seus projetos e alguns de nossos clientes no Brasil que usam Umidas. Eu quero aproveitar a oportunidade para convidá-los a um workshop que realizaremos durante o Congresso Brasileiro de Túneis e Estruturas Subterrâneas. É um workshop curto de 30 minutos sobre a modelagem de túneis com GTS-NX. O evento é completamente gratuito. Será realizado no dia 10 de março, às 3h30 da tarde, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, Sala 2. Os interessados em participar podem me escrever diretamente. Aqui está o meu contato, você pode escanear o código e ele o levará diretamente para o meu WhatsApp. Também compartilho com vocês as nossas redes sociais para que possam nos seguir e se informar sobre todos os eventos que realizamos durante o ano. Agora sim, vamos começar nosso webinar hoje. Nosso convidado é o engenheiro Felipe Vitali. Ele é engenheiro civil formado pela Universidade Estadual Paulista, com mestrado e atualmente doutorando em biotecnia pela Universidade de São Paulo. Sua pesquisa concentra-se na modelagem numérica de túneis, com ênfase nas deformações induzidas por escavações e sua interação com estruturas adjacentes. Atua como engenheiro geotécnico na Temac Engenharia, onde desenvolve modelos numéricos utilizando um método de elementos finitos para projetos de túneis e sistemas de contenção. Ao final teremos uma sessão de perguntas e respostas que serão respondidas pelo Felipe. Muito obrigado pela sua participação e espero que aproveitem a apresentação. Bom dia, pessoal. Nessa gravação preliminar do webinar, e depois eu fico no aguardo de um feedback de vocês, tá? Então, começar me apresentando, eu me chamo Felipe Vitali, e eu tenho mestrado, atualmente faço doutorado na USP de São Carlos. A minha pesquisa é na área de túneis, pesquisando o efeito dos deslocamentos em estruturas e na infraestrutura adjacente. No webinar de hoje eu vou trazer um artigo que foi publicado no meu mestrado. Esse artigo foi publicado na revista Tunneling Underground Space e tem coautoria do Oswaldo Vitali, do professor Antônio Bobet e também do professor Tarcísio Celestino, que é o meu orientador. Nesse artigo foi feita uma modelagem numérica de túneis em solos arenosos, né, para representar o comportamento do solo foi utilizado no modelo constitutivo NORCEND, e a validação do modelo numérico foi feita através de uma retroanálise de ensaios de túneis em centrífuga. E foi agora no modelo de elementos finitos, um modelo relativamente simples para analisar esses ensaios. E o software utilizado foi o Minis. Eu utilizei na minha pesquisa e também fora da vida acadêmica, eu trabalho na Temag, como engenheiro geotécnico, e também utilizo o Minis em alguns projetos. Aqui está o sumário da apresentação. Vou começar com uma breve introdução do tema, falar sobre os deslocamentos induzidos, alguns parâmetros importantes de escavação, e falar um pouco também dos ensaios de túneis e centrífuga. Aí já vou partir para o que foi feito no artigo, falar um pouco do modelo constitutivo NORCEND, como foi elaborado o modelo numérico, e mostrar a comparação com o ensaio centrífugo, que é a validação desse modelo. E tendo o modelo validado, a gente consegue pegar esses resultados e estender no estudo paramétrico. Enquanto no experimento você vai demorar semanas ou até meses para fazer,
o modelo numérico dá para fazer em um dia e já ter uma gama de resultados. Então, é sempre muito interessante esse trabalho em conjunto de experimentos físicos com modelagem numérica, em que você pode estender os resultados e ir além, ir além deles e observar padrões e respostas interessantes. E, por fim, após essa apresentação do artigo, eu vou fazer uma breve demonstração do software. Então, apresentar como é que é o fluxo de trabalho dentro do Midas e elaborar um modelo bem simplificado aqui, só para ver como é um software bem produtivo. Então, dando início à apresentação, vou começar mostrando um caso do túnel de Bolonha, que é descrito na tese do Farrell, de 2011. Esse túnel passou por baixo de dois prédios antigos e essa escavação induziu deslocamentos em superfície que levou a trincas nas edificações. Você pode ver uma trinca bem vertical. Esse trouxe apenas esse caso para mostrar a importância do tema e como a gente precisa aperfeiçoar as metodologias para previsão de deslocamentos que podem gerar problemas sérios nas edificações e, consequentemente, custos para o cliente e também transtorno para os habitantes. Traz até uma segurança, uma sensação de insegurança para os moradores, né? O que também revela que, além de um aspecto técnico, existe um aspecto social desse problema. E, usualmente, a previsão de dados ela é feita por esses hábitos. O mais tradicional é sobre o Boscardini Core, e esse aqui é muito similar do Som Core de 2005. Ele tem uma pequena diferença pontual, mas é basicamente a mesma coisa. Em que o dano ele é uma composição, o dano ele é dado por uma deformação principal, que é composto por uma deformação horizontal e distorção angular, simbolizada por beta aqui. Então, aqui no ábaco, trazendo a distorção angular no eixo X e a deformação horizontal no eixo Y, a gente teria, por exemplo, um ponto aqui que a gente está contando só distorção angular, a gente teria um dano leve, mas enquanto, dependendo da magnitude da deformação horizontal, a gente pode ter danos até moderados a severos. Então, não considerar as deformações horizontais, você pode estar subestimando os danos em superfície. Agora, falar um pouquinho de alguns parâmetros da escavação. Então, ao realizar a escavação do túnel, você gera livre de tensão que leva aos deslocamentos do maciço. Então, a gente tem uma configuração original do túnel que vai passar por uma configuração deformada. E esse, vamos chamar de volume perdido, ele pode ser representado de forma percentual, adimensionalizada pelo volume escavado. E aqui a gente teria a perda de volume do túnel, e essa perda de volume do túnel vai gerar deslocamentos em todo o maciço, que vai levar até a bacia de recalque na superfície, que nós estamos habituados em engenharia de túneis. Essa bacia de recalque tem uma perda de solo, uma perda de volume do solo, representada aqui por VLS. E esse é um parâmetro que a gente está acostumado e tem que valores típicos de túneis bem comportados, eles variam aí de 0,5% a 2%, usualmente. Outro fator que é muito importante para a quantificação de danos e previsão do comportamento do túnel é a relação entre a cobertura e o diâmetro. Então, quanto mais raso, quanto menor essa relação, maior o potencial, maior o cuidado que tem que se ter com a escavação. E aqui os ensaios de centrífuga. Um artigo retroanalisando ensaios que foram elaborados nas universidades de Cambridge e Nottingham, e eles são ensaios bidimensionais. Os ensaios bidimensionais, eles buscam entender o comportamento de deslocamento do maciço, né? Existem também as centrífugas 3D que são mais focadas na estabilidade de frente. E esses ensaios, eles buscaram
Eles foram feitos sempre em areia, sempre na Leighton Buzzard Sand, que é uma areia experimental, que tem aquele comportamento de livro. E eles buscaram entender o comportamento volumétrico. O que eles notam nesses ensaios é que a resposta volumétrica da areia, seja dilatante, contrátil, o contraste, ela influencia muito no padrão de deslocamentos. Então, aqui apresentando o aparato do ensaio, composto por uma caixa centrífuga, e essa caixa centrífuga tem uma frente de acrílico. Dentro dessa caixa é feito o modelo do túnel depositado no solo, e também ele simula muito a interação solo-estrutura, seja com prédios sobre radier, prédios sobre fundações profundas, estacas, sobre sapatas isoladas. Então, o que eles fazem que é muito interessante é fazer um ensaio sem nenhuma estrutura, que é a condição de grain fill, e depois vão colocando vários tipos de estrutura e vendo como cada tipo de estrutura afeta nesse comportamento do túnel. Quer dizer, como o túnel afeta a estrutura. Então, o tunelamento ele é simulado retirando pressão, né? O modelo do túnel ele tem uma água, tem um fluido, geralmente tem um fluido para simular o túnel, nesse caso é água mesmo, e aos poucos eles vão retirando essa água e vão controlando o volume que sai. Então, o controle do alívio de tensões do ensaio é a perda de volume do túnel. E essa perda de volume do túnel seria uma representação do alívio de tensão. Quanto à instrumentação do ensaio, dentro da caixa, medindo bem no meio do solo, existem medidores de deslocamentos verticais por laser e LVDTs, enquanto na frente da caixa tem a instrumentação por câmeras, em que eles utilizam a técnica PIV, que eles tiram fotos várias fotos nos instantes de alta resolução e vão comparando isso pela técnica eles conseguem obter os deslocamentos. Um problema é que nessa interface de acrílico com areia existe um atrito, e esse atrito ele afeta os deslocamentos. Aqui vocês podem ver uma das bacias de recalque, medidas à esquerda pelo PIV, e à direita com os pontos medidos pelo LVDT. Então, os deslocamentos pelo PIV subestimam um pouco os deslocamentos do laser LVDT por conta desse atrito, além de prever bacias de recalque mais estreitas, né? Então, seriam bacias de recalque com maior distorção angular, por exemplo. Apesar dessa limitação, é um erro pequeno, né? Um erro que gira na ordem de 10 a 15%. Então, é uma técnica muito válida. Agora, entrando já no modelo numérico, começando falando um pouquinho do modelo constitutivo, no Arsend. Esse é um modelo que tem base na mecânica dos estados críticos, e a teoria dos estados críticos ela traz o comportamento do solo em como ele é. É o mesmo material, só que ele percorre estados diferentes. Então, a mesma areia, ela pode ter um comportamento dilatante, no caso, se ela estiver densa ou compacta, enquanto ela pode ter um comportamento extremamente contrátil, quanto mais fofa ela estiver. E o modelo Norcent consegue capturar isso através do parâmetro de estado. Então, aqui olhando nesse gráfico, traz no eixo Y o índice de vazios pela pressão média em escala logarítmica. A gente tem a linha de estado crítico, e ao cisalhar o material, a tendência dele é ele ir para o estado crítico, né, onde ele passa a deformar sobre tensão em volume constante. E o parâmetro de estado é que vai dar para a gente a resposta volumétrica. Então, se a gente tem um ponto aqui, onde a gente está representado nesse quadro vermelho, é um ponto que está abaixo da linha de estado crítico. Então, quando eu cisalhar esse material, a tendência dele é ir
para a linha de estado crítico. Então, eu estaria aumentando meu índice de vazio e, consequentemente, dilatando o material. No caso de eu ter uma areia mais solta, a tendência é ao contrário, né? Eu diminuir meu índice de vazio e ter um regime de contração. E, e quem vai ditar isso para a gente é o parâmetro de estado. Então, o mesmo solo, o modelo North-Sand, ele consegue capturar esses dois. Esse modelo constitutivo consegue capturar para a gente tanto o comportamento contraste quanto o comportamento dilatante. E além de que a dilatância, o material dilatante ele vai ter uma resistência de pico, né? Então ele tem aquele regime de amolecimento. Vale ressaltar, né? A dilatância está diretamente associada com a resistência, sendo que esse é um modelo que tem uma regra de fluxo associada. Aqui está a tabela de parâmetros calibrados, sendo que o principal parâmetro é o parâmetro de estado, né? O índice de vazios. Então, para simular os diferentes estados em que a areia se encontra, né? Tanto nos ensaios triaxiais quanto nos ensaios centrífugo, basta variar o índice de vazios que você consegue ter a variação desse comportamento. Então, aqui os parâmetros do modelo são a linha de estado crítico, definidos pelo coeficiente angular lambda e o índice de vazios para um kPa, pelo tau maiúsculo, pelo gama maiúsculo. E aqui os parâmetros de plasticidade. Eu não vou entrar em detalhes na calibração desses parâmetros, mas basicamente todos eles dependem do ponto de dilatância máxima. Esse ponto de dilatância máxima é onde ocorre a resistência de pico. Então, associando a resistência de pico à dilatância máxima, você obtém todos esses parâmetros. E aqui temos os parâmetros de velocidade já mais comuns na prática. Mais comuns na prática. E aqui está a comparação entre os ensaios triaxiais e a resposta do modelo constitutivo Norcent. À esquerda são ensaios de compressão triaxial em areias com densidade relativa de 70% e 80%, então são areias compactas. E à direita, ensaios de extensão triaxial com areia média, areia aí da ordem de densidade relativa da ordem de 50%. E podem ver que para areia densa ele captura a resistência de pico e também a grande dilatação que ocorre. E também ocorre uma dilatação no ensaio de extensão. E também a ruptura muito bem, a forma da curva tensão-deformação é muito bem prevista. Então, com o mesmo modelo, a gente conseguiu, apenas variando o índice de vazio, a gente conseguiu representar o comportamento em 4 densidades relativas diferentes, né? 13, né, na verdade. E aqui vamos para a validação do modelo numérico, né? Essa é a malha de elementos finitos elaborados e ela segue alguns critérios, né? O primeiro é a distância da imposição das condições de contorno na base. Então, na base são restritos deslocamentos verticais e horizontais a 4 raios e 2 diâmetros do centro, né? Isso para evitar o efeito de flutuabilidade, né? Em modelos de escavação, você está tirando um peso e isso gera um movimento que se chama buoyancy effect, né? Um efeito de flutuabilidade que pode levar a deslocamentos de corpo rígido para cima e afetam os resultados. Então, eu segui essa recomendação do Shu e Bobbitt em 2003. Os deslocamentos horizontais, eles foram restritos perpendicularmente e segui algumas recomendações do Vitale e colaboradores de 2018 que estudaram essa distância, né? Que essa distância ela tem que ser longe o suficiente para não influenciar nos resultados próximo ao túnel. Então, até uma distância um pouco exagerada de 40 raios, mas como a malha vai perdendo
o refinamento gradualmente, isso acaba não dando efeito no processamento e também você tem uma melhora nos resultados. E o tunelamento ele foi simulado pela técnica de Panet, praticamente, né? O tradicional alívio de tensões. Então, inicialmente, a gente desativa a malha, né? A gente gera o estado de tensão K0 e depois desativa essa malha. Essa malha ela é substituída por forças nodais. Essas forças nodais seguem esse padrão, né, que depende do K0. Então, menor tensão quando o K0 é menor que 1, né? Aqui no caso é um K0 de meio, você tem a menor tensão na spring line do túnel. E o tunelamento é feito em etapas. A análise não linear é dividida em várias etapas em que essas forças são reduzidas. E cada vez que eu reduzo essas forças, são gerados deslocamentos no entorno do túnel. Então, com esses deslocamentos, eu consigo integrá-los e achar a perda de volume do túnel, que é a mesma medida do ensaio de centrífuga. Então, a partir disso, eu consigo ter uma comparação entre meu modelo numérico e o ensaio de centrífuga. Então, para a validação desse modelo, foram utilizados esses 6 ensaios centrífugas. Vocês podem ver que tem 3 ensaios em areia densa, né, com uma densidade relativa de 90%, em diferentes relações cobertura-diâmetro, 2,44, 1,34 e 2, e também diferentes diâmetros. E aqui, para a mesma cobertura, relação cobertura-diâmetro de 2, foi variada a densidade relativa da areia. E tudo isso foi feito apenas mexendo no índice de vazios do modelo numérico, né, do Marcent. Então, aqui está a primeira comparação. Esse aqui é o caso de areia densa, uma densidade relativa de 90%, uma relação cobertura de diâmetro de 1,33 e um diâmetro de 6,15. Aqui são comparados as bacias de recalque na superfície, para perdas de volume do túnel de 0,5%, 1 e 2%, e também a mesma comparação é feita em subsuperfície. E o que a gente vê é uma boa aderência o modelo acabou prevendo bastante recalques mais largas, mas prevê muito bem o deslocamento máximo. Aqui à direita a gente pode ver como avança o deslocamento máximo com a perda de volume do túnel. Então vocês podem reparar que na superfície é bem não linear e já mais linear em superfície, né? Depois eu vou explicar, mas isso está bem relacionado com os efeitos da dilatância. Aqui já para o túnel mais profundo, né, uma relação cobertura-diâmetro de 2,44. Esse aqui ficou muito bom, a aderência das bacias de recalque com os resultados do laser LVDT. E também ele pegou muito bem o avanço dos deslocamentos máximos. E o que vocês podem ver é que é bem não linear, né, esse deslocamento máximo. E agora, o que acontece quando você diminui a densidade relativa, né? Então, aqui à esquerda estão os resultados dos ensaios centrífuga para uma densidade relativa de 90, 70, 50 e 30%. Então, quanto mais densa a areia, mais não linear essa relação de deslocamento máximo com a perda de volume, né? Então, quanto mais eu vou aliviando o maciço, mais eu vou levando a deformações cisalhantes, consequentemente eu vou dilatando mais o material. Enquanto eu vou diminuindo a densidade relativa, eu vou diminuindo essa dilatância e aumentando a contração. E tem uma relação quase que linear para uma areia contrátil, ou uma areia fofa, com uma densidade relativa de 30%. E o que a gente vê, no caso do modelo numérico, apenas olhando o índice de vazios, é que ele vai capturando essa perda de não linearidade, né? O modelo vai ficando mais linear conforme vai diminuindo a densidade relativa. E mostra que ele consegue reproduzir bem o que é visto nos ensaios.
Agora, dando início ao estudo paramétrico, então, para estender os resultados, foram feitos, foi separado em três partes o estudo, iniciando com o efeito da densidade relativa, então foi fixada uma relação cobertura-diâmetro de 2, e os modelos foram elaborados com densidades relativas de 30, 50, 70 e 90%. As comparações, as comparações também foram feitas comparações, os resultados também foram comparados com a solução semi-analítica de Franz e Marshall. Essa é uma solução semi-analítica em que eles se utilizaram do equacionamento de Behe-Rothschild-Bocher, que é uma solução analítica aproximada em que eles têm equações fechadas. E a partir e o Franz e Marshall eles adicionaram elementos empíricos a partir de observação dos ensaios científicos. Então, virou uma solução semi-analítica que basicamente quando você dá um input, ela acaba saindo resultados muito parecidos com os observados nos ensaios científicos. E, por fim, foi feita uma avaliação dos danos dos perfis na condição de Greenfield, né? A condição de Greenfield, sem estruturas e superfície, seria a mais conservadora, uma vez que estruturas flexíveis se deformariam de acordo com Greenfield. Já as estruturas rígidas têm uma deformação mais de corpo rígido, então evitariam os danos, né? Ou seja, diminuiriam os recalques diferenciais. Para fazer esse estudo, foi feita uma variação da relação cobertura-diâmetro de 1, 2 e 3. A densidade relativa foram só duas estudadas, 30 e 90%. E também foram variados os diâmetros do túnel para 5, 10 e 15. Bom, então, iniciando aqui a parte de densidade relativa, o primeiro gráfico, a primeira figura que eu vou mostrar, são os campos de deformação. A escala foi dividida em poucos intervalos, apenas para mostrar onde dilata, onde contrai. Então, as deformações volumétricas negativas são de dilatação e as positivas de contração. Aqui nas figuras, à esquerda é mostrada a deformação volumétrica e à direita a deformação cinzalante máxima. E elas são mostradas para meio, 1 e 2,5%. O que a gente pode observar dessas figuras é que para perda de volume de 9%, praticamente são desprezíveis as deformações, né? Então, acaba que elas não influenciam muito nos deslocamentos. Praticamente um regime elástico linear. Enquanto que quando você vai aumentando o cisalhamento, vão se pronunciando as deformações cisalhantes e, consequentemente, a resposta volumétrica. E o que a gente observa para uma areia de baixa densidade relativa, ela não tem arqueamento, então as deformações são bem espraiadas e elas resultam em contrações. E conforme você vai aumentando a densidade relativa, você vai melhorando o arqueamento do túnel, concentrando as deformações em torno e gerando uma grande dilatação em volta do túnel. Aqui dando um zoom na imagem para deixar bem claro, nas densidades relativas de 30% e 90%. E olha como muda muito o comportamento, né? Enquanto as deformações são bem espraiadas, quando você aumenta a densidade relativa, você melhora o arqueamento e passa a concentrar essas deformações em torno do túnel. O reflexo dessas deformações é direto nos deslocamentos. Aqui é mostrado acima no eixo Y a razão entre o deslocamento na superfície e o deslocamento na calota, qual é a relação entre eles
enquanto a gente avança a perda de volume do túnel. Aqui acima são os resultados do modelo numérico e abaixo os resultados da solução semianalítica. Então a gente pode ver que para a areia densa, essa relação vai aumentando e ela chega num pico e passa a diminuir. É mais ou menos o ponto em que o túnel começa a dilatar. Enquanto essa dilatação vai acontecendo depois, com a diminuição da densidade relativa, e para 30% ela quase não ocorre. Outra coisa que a gente nota também é que os deslocamentos na calota são muito mais parecidos com o da superfície em materiais mais fofos, né, em areia fofa. E aqui, na direita, a gente tem o deslocamento, né, o perfil de deslocamento, né, que seria essa linha preta, em profundidade. Então, para pequena perda de volume, um perfil quase reto, né? Pouca diferença, os deslocamentos pequenos. Enquanto que, quando você aumenta esse isolamento, você pode ver que para uma areia densa, né, uma areia fofa, você tem muito pouca variação entre o deslocamento da calota e o deslocamento da superfície, acusando o baixo arqueamento, a capacidade de arqueamento do túnel. Enquanto que, quanto mais ela fica densa, maior essa queda de deslocamentos, né? Vocês podem ver que essa queda de deslocamento ela é mais acentuada naquela região dilatante, no entorno do túnel. E depois, nas zonas fora dessa zona dilatante, o deslocamento passa a ser quase que constante. Então, abaixo, a gente pode ver que a solução analítica também captura esse mesmo comportamento. Agora, a influência nas bacias de recalque, o que a gente pode ver é que enfatizando. O que a gente vê é que para pequena perda de volume a gente tem pouca diferença, e quando vai aumentando esse isolamento, essa discrepância de deslocamento vai aumentando. Então a gente tem que os deslocamentos máximos vão acontecer nas areias fofas e também bacias de recalque mais largas, né? Então vão afetar uma região, tem uma região de dano mais extensa. Enquanto para a areia densa, o arqueamento faz com que os deslocamentos sejam menores e também a bacia de recalque seja mais estreitas. Aqui acima a gente vê os deslocamentos horizontais, eles seguem o mesmo padrão. Deslocamentos maiores para velocidade relativa menor e também mais espraiados, conforme a distribuição de deformações. Agora, algo interessante, né? Como eu falei lá no início, para a previsão de danos a gente precisa conhecer os deslocamentos horizontais. E, usualmente, na prática, é assumido, se conhece o deslocamento vertical e assume que esse deslocamento horizontal aponta para um ponto constante em todo x, né? Ele vai sempre apontando para o mesmo ponto, esse vetor. No caso de O'Reilly-Neal, esse ponto estaria no centro do túnel, aproximadamente, no caso em que não há variação volumétrica. E no caso de Taylor, ele está um pouquinho abaixo. E plotando isso, o que a gente tem? Aqui é a relação entre a posição do vetor com a profundidade do túnel. Aqui é a linha que representa O'Reilly-Neal e aqui é a linha que representa Taylor. E o que a gente pode ver é que, inicialmente, nesse caso aqui, para uma perda de volume de 0,5% e uma densidade relativa de 90, inicialmente ele está mais ou menos apontando de acordo com o O'Reilly-Neal, e ao se afastar do túnel, esse deslocamento passa a apontar cada vez mais para baixo. Ou seja, isso aqui varia ao longo de x, varia com a perda de volume do túnel, varia com a densidade relativa. Então é muito difícil você prever isso, né? Essa variação volumétrica impõe essas dificuldades na previsão do deslocamento horizontal também. E aqui é o que é visto na solução semianalítica, que também que prevê esse mesmo comportamento.
Agora, para avaliação de dano, foram elaborados modelos com diferentes raios e diferentes coberturas de diâmetro. Aqui, mostrando as bacias de recalque e deslocamentos horizontais para densidades relativas de 30% e 90%, o que a gente observa? Para uma relação cobertura-diâmetro de 1, se ele tem maiores deslocamentos, uma bacia de recalque mais estreita. Enquanto que, ao aumentar a cobertura, você está diminuindo o deslocamento e também alargando a bacia de recalque. E aqui, à esquerda, a gente vê a densidade relativa de 30 e aqui de 90. Então, os efeitos da cobertura são praticamente os mesmos, independente da densidade relativa. Aqui nesses gráficos, eu trouxe a deformação principal máxima para as diferentes coberturas de diâmetro e como ela avança para a perda de volume do túnel. E aqui a posição onde ocorre essa deformação principal máxima. A deformação principal é aquela lá do som chord, que é uma combinação da distorção angular e da deformação horizontal. Então, os resultados são apresentados para o modelo numérico em vermelho, densidade relativa de 90%, em preto para 30%. São apresentados raios de 2,5, 5 e 7,5. E também os resultados da solução analítica. Novamente, a gente tem uma ótima aderência entre o modelo numérico e a solução semi-analítica. E o que a gente pode ver bem nessa imagem, né? A gente tem aqui as faixas de dano. 1 seria o dano leve, 2 moderado e o 3 severo. Que a gente pode ver, a gente só tem danos severos em túneis muito rasos. Isso é uma perda de volume do túnel até 2,5%, né? Enquanto que quando você aumenta a cobertura do túnel, cai drasticamente o dano. Mas o que é interessante notar é que a posição do dano máximo ela pouco varia, né? Ela geralmente está ali, quando você dimensionaliza a posição pela profundidade do túnel, está ali mais ou menos na ordem de 1,08, um pouquinho abaixo de 1. Aparentemente é uma relação um pouquinho não linear. E agora pegando esses pontos que a gente tem, combinando, né, os pontos de deformação horizontal e distorção angular, e plotando aqui no ábaco de Sine Cord, e também plotando aqui os limites que são dados por Boscardin Cord para obras de túneis, é muito interessante que você tem uma relação aproximadamente linear entre deformação horizontal e distorção angular. Os resultados do modelo numérico, que tem os deslocamentos horizontais maiores, levaram a uma relação em que a deformação horizontal é igual a 0,67 da distorção, enquanto a solução semianalítica levou a 0,3. Na solução semianalítica, os deslocamentos horizontais são bem menores e a bacia de recalque é mais estreita, então é bem justificável isso. Mas ambos os resultados recaem sobre os limites do Boscardin-Clay. E o que é interessante disso é que quando eu mostrei lá os deslocamentos horizontais, você tem vários fatores que afetam eles, que são de difícil previsão, enquanto que se a gente tratar simplesmente por deformação, basta você pode adotar 67 ou 0,3, dependendo do caso, que for mais aderente, e já aumentar o dano, né? Tornar uma estimativa mais conservadora e até mais realista, dependendo do caso. Então, na prática, o que faria? A gente teria os marcos em superfície, a gente pode ajustar esses recalques a uma gaussiana ou uma yield density. A partir disso, a gente consegue derivar e obter as distorções angulares. Pegaria aqui nessa faixa, mais ou menos, de 0,8 a 1 as distorções angulares. E a gente majora elas da deformação horizontal através dessas relações.
Então, existe uma metodologia que você pode prever os danos com uma maior qualidade. Uma perda de volume do túnel de 2,5%. E também ele previu bastante recalque mais largos no geral. O efeito da densidade relativa. A resposta volumétrica afeta significativamente o comportamento do maciço e a gente viu isso, né, pelas zonas de dilatação e isso leva a um melhor arqueamento do maciço, consequentemente a menores deslocamentos e uma concentração de deformações no entorno do túnel. Quanto aos deslocamentos horizontais, aí entra nessa última parte que eu apresentei. A gente tem uma grande dificuldade de prever eles, mas o que os resultados mostraram é que existe aí aproximadamente uma relação linear entre a deformação horizontal e a distorção angular, e talvez um caminho mais simples de considerar os deslocamentos horizontais seja diretamente nas deformações. E, claro, o dano é diretamente relacionado à qualidade da escavação, né? Ao quanto você deixa o maciço aliviar, e também a relação cobertura de âmbito. É, Agora eu vou entrar na segunda parte, que seria a demonstração do software. Vou mostrar a interface, como gerar uma geometria e uma malha de elementos finitos facilmente no software. Eu vou montar um modelinho, colocando algumas condições de contorno e como você faz a montagem, né, o passo a passo do modelo numérico. E, por fim, a visualização dos resultados. Então, essa aqui é a interface do Midas. Aqui à esquerda você tem a geometria e ele está seguindo a sequência, né? Está seguindo o fluxo de trabalho. Você começa pela geometria, você pode desenhar ela direto do Midas ou exportar do AutoCAD. Inclusive, o Midas permite você exportar direto do DWG. Depois vai fazer a geração da malha e também definir os materiais e propriedades. Aí no terceiro estágio vai fazer colocar as condições de contorno no modelo e gerar o sequenciamento executivo. Aqui em análise a gente vai gerar o nosso arquivo de análise, vai colocar o tipo de análise, se é não linear, se é estática, se é uma análise por fases. E por fim, a gente vai para a análise de resultados. À esquerda do software, a gente tem essa árvore que ela ajuda muito no trabalho. Então, aqui em cima tem pre-mode ou post-mode, né? Seria o pré-cálculo. O pré-cálculo você pode ver a geometria, ver a malha que você gerou, ver os parâmetros de análise. E quando você vai no pós-mode, aí você já entra nos resultados. Aí você já não pode alterar o seu modelo e você só vai ter a visualização dos resultados. E sempre em cada aba que você vai entrando, abre uma aba de propriedades. Essa aba de propriedades você consegue editar da forma que você quer, por exemplo, uma legenda da visualização dos resultados, ver qual material está assinalado na malha, etc. Então, esse é o modelinho que eu vou fazer. Ele é bem simples, até para dar tempo, né? Ele só tem 20 minutos agora. Então, é um modelo bem usual do Esfera Fantástico. Então, ele é representado por elementos sólidos em estado plano de informação. Os carregamentos que atuam sem peso próprio, uma carga na superfície. Eu fiz aqui uma malha estruturada, que é uma malha que só tem elementos quadrilaterais, né? E ao se afastar, e aqui longe da malha, eu também gerei uma malha desestruturada, digamos assim, então que
tem também elementos triangulares. Aqui eu coloquei um elemento de vinho e as restrições de deslocamento. Então aqui eu vou sair um pouquinho da apresentação e abrir o Mendes. Então esse aqui é o nosso modelo que a gente vai elaborar agora. Eu vou começar desde o início, então eu vou abrir a janela de início do Midas. Se a tela inicial do Midas, ela pede para a gente escolher o tipo de modelo, se ele é 3D ou 2D ou axissimétrico. Isso é muito interessante que no mesmo software a gente pode fazer tanto os modelos tridimensionais quanto bidimensionais, também os axissimétricos. Então aqui eu vou selecionar o 2D. No 2D ele fica com eixo X e Y, sendo o Y vertical. E aqui na nossa primeira tela, a gente tem a geometria, né? Que é naquele fluxo que eu indiquei é o primeiro passo. Aqui à esquerda a gente tem a nossa árvore, que vai nos auxiliar durante a modelagem. Então aqui tem alguns detalhes do modelo, que é a geometria e a malha. A gente tem os detalhes de análise, que são as condições de contorno, os carregamentos, e também o sequenciamento da execução, e aqui a criação do nosso arquivo de análise. Então, começando pela geometria, a gente tem tanto elementos para desenhos bidimensionais quanto tridimensionais. Então, aqui eu vou destacar, eles têm uma geometria, uma opção para a criação de geometria de túneis, que pode ter 3 ou 5 centros com invertido 100. Então, isso aqui é muito útil para fazer a geometria já dentro do software e não ter aquele problema de linhas desencontradas. Aqui a gente tem as ferramentas para modelagem tridimensional, ferramentas que são mais parecidas com o CAD, como mover, rotacionar, espelhar. E aqui eu vou dar uma atenção para esse elemento aqui, que é o Terrain Maker. Então, dentro dele, a gente pode exportar uma topografia e gerar uma superfície, que é algo muito interessante e funciona muito bem no Midas. Então, ele vai te jogar para uma tela externa ao programa, e dessa tela você vai poder criar a sua superfície bidimensional para representar a topografia. Então, vamos lá, começando pelo nosso modelo. O que eu vou utilizar para me auxiliar no desenho é o nosso grid. E aqui a gente pode definir o tamanho desse grid. Como default, ele vem com um comprimento de 20 metros. Eu vou mudar esse grid para 5. Então, pode ver que o grid encolheu, né? Você tem a opção de aumentar também, diminuir ele. Aqui eu vou fazer um túnel circular. Então, vou selecionar o círculo 2D. E com 2 cliques já criei o nosso túnel. Agora, criar o nosso modelo, eu vou criar algumas linhas auxiliares para a geração da malha. Então, primeiro eu vou criar uma linha partindo do centro até o que seria a superfície, né? A gente pega uma relação que seria mais ou menos uma cobertura de diâmetro. Mais ou menos não. Uma relação cobertura de diâmetro de 1. Fazer a mesma coisa para baixo, para definir a condição de contorno. Agora, eu vou dar uma distância horizontal, sem muito critério. Aqui eu fui mais ou menos me baseando na distribuição do nosso grid. Aqui eu também vou fazer uma linha central, para auxiliar na geração da malha, e linha saindo 45 graus do eixo do túnel. Aqui onde essa linha intersecta, onde a nossa linha 45 intersecta as linhas de fronteira, vou criar também essa outra linha. Agora, para a gente poder visualizar melhor a geometria, eu vou desativar o grid, desativar os eixos e também a visualização
do centro do modelo. Agora, o que é importante fazer, a gente tem esse comando intersect. Selecionando tudo e dando um OK, ele quebra todas as geometrias. Isso aqui é muito importante sempre fazer antes de gerar malha. Porque se você tem uma linha que não é fechada, você não. Se você tem uma área que não é fechada, você não consegue criar malha. Então aqui eu vou deletar os excedentes. E pronto, a gente tem a nossa geometria preparada para fazer a malha. Agora eu vou sair da geometria e entrar na parte de malha. Aqui tem primeiro vamos criar o material. Aqui eu vou criar um material aleatório. Você tem uma gama de modelos constitutivos dentro do Midas. E inclusive tem modelos para estrutura com Concrete Damage Plasticity, que foi recentemente implementado também no GTS NX. Aqui eu vou utilizar o Hardening Soil. Eu não vou usar o Norcend aqui, que o Norcend demora um pouquinho mais para converger, então vou usar um modelo que já é mais bem consolidado. Então aqui eu vou colocar um calendário de meio, um Poisson e um peso específico. Aqui, nesse caso, como a gente não está utilizando o modelo drenado e também o hardening soil não depende de índice de vazio, a gente não vai entrar com nada aqui. Aqui na parte não linear, eu vou entrar alguns parâmetros típicos, 25 de rigidez ediométrica e 50, onde rigidez no descarregamento 3 vezes maior, o ângulo de atrito, vou colocar ângulo de atrito, vou colocar 40, o K0 normalmente adensado, vou colocar 0,5, o ângulo de dilatância alta, vou colocar de 20, não considerar coesão. Eu estou colocando o ângulo de dilatância alta para mostrar o modelo de Nathaniel. Pronto, a gente criou o nosso material, agora também eu vou criar a propriedade. Então, você pode criar. Tem várias propriedades, tem tanto unidimensionais como os elementos de treliça e elementos de viga. Tem também um elemento de estaca. E no 2D a gente tem o elemento de casca, o estado plano de tensão, e aqui a gente vai criar o estado plano de deformação, que é mais usuário nos modelos de túneis. Então a gente tem a nossa propriedade de materiais criados, você pode editar eles dentro da árvore, ou simplesmente voltando aqui. Agora eu vou fazer a geração da malha, e aqui a gente tem um controle do tamanho dela. Então, com o Size Control, eu posso definir as dimensões da minha malha. Então, tem vários tipos de divisões que a gente pode fazer, pode ser por intervalo, por número de divisões, por comprimento. Eu vou aqui por número de divisões. Colocar restrições. Então, eu subdividir em 10 trechos, tanto o túnel quanto essa região na superfície um pouquinho longe dele. E aqui eu vou fazer um comprimento variável. Então, aqui vou... Então, agora para fazer essa malha crescendo, então perdendo o refinamento longe do túnel, a gente vai usar esse aqui que é a gradação linear, em que eu inicio com o comprimento de uma área aqui próximo ao túnel de 0,4 metros, vou terminar com 1,5 metros, que é mais ou menos o que eu tenho na superfície. E aqui eu seleciono a direção em que se dá essa gradação. Eu também vou selecionar o número de divisões. Aqui eu vou querer 15 divisões. Eu posso pré-visualizar também isso.
para a gente ver como é que está ficando essa malha. E aqui eu vou dar um apply. Aqui eu faço a mesma coisa para a gente ir perdendo refinamento também longe do túnel. E aqui eu vou iniciar com 1.5, que é a dimensão que a gente está colocando para a malha aqui no nosso contorno. E eu vou terminar isso aqui com 5, mais ou menos. E eu não vou colocar nenhuma divisão. Então, a Mida se encarrega de fazer essa divisão para mim. Eu vou diminuir um pouquinho. Acho que ficou muito grande. Agora eu vou colocar 4. Apply. E aqui no final também colocar uma restrição para que essa malha do final tenha 4 metros. Pronto. Então aqui a gente já definiu como vai ficar a divisão da malha. E agora é só gerar a malha. Então eu venho aqui em 2D, como é o estado plano da formação, né? Se fosse um elemento de viga, a gente viria em D. Se fosse um sólido tridimensional, em 3D. Então eu venho aqui em 2D. Como a gente está trabalhando com linhas, a gente vai trabalhar com área. Ela pode ser uma auto-área ou uma map-área. A map-área, ela vai gerar uma malha estruturada, onde eu só vou ter elementos quadrilaterais. Então, selecionando os trechos, eu vou gerando a minha malha. No restante, como eu não fiz divisões iguais, fica impossível você gerar essas malhas bem comportadas. Daria para fazer também, mas como aqui o tempo está mais curto, eu vou fazer somente nesse trecho de maior interesse do nosso modelo. E aqui eu vou fazer uma área automática, tanto dentro do túnel, quanto nas partes longe, em que não tem tanto interesse no nosso modelo. Então, posso gerar uma malha bem menos refinada. Então, aqui eu gerei minha malha e eu posso ocultar minha geometria e trabalhar só com a malha. Eu vou agrupar também a malha para facilitar a nossa vida. Eu vou juntar a malha que está próxima ao túnel. Eu vou renomear. Próximo. Aqui a gente tem a nossa malha que representa o túnel. E aqui a malha longe do túnel. E renomear longe. Então está pronto o nosso modelo. A nossa malha de elementos finitos. Podem ver também que existem, que nem para geometria, tem comandos parecidos para malha, né? Isso é bem interessante porque a partir do modelo 2D eu posso extrudar ele e gerar um 3D. Então, gerando esse 3D eu consigo fazer o sequenciamento da escavação. Aqui também, em elementos, é onde a gente pode criar o elementos de interface, aqui os elementos unidimensionais fazendo uma extração da malha. Por exemplo, se eu quisesse criar um elemento de viga, eu teria que extrair dessa minha malha um elemento unidimensional. Aqui é importante, em parâmetros, a gente pode mudar as propriedades, né? No caso, eu só tenho o hardening soil primeiro, então eu não vai ser necessária nenhuma mudança. Mas aqui também é importante eu mudar a ordem do elemento, sempre trabalhando com elementos quadráticos, né? Que é uma interpolação de segunda ordem. Quando trabalha com elementos lineares, em caso de alta não linearidade, ele vai induzir a erros. Então, sempre é importante você trabalhar com elementos quadráticos. Então, eu vou selecionar todo o modelo e aqui dá um OK. E aqui está encerrada a parte da malha, né? E a gente entra já na fase de definir as condições de contorno e criar o nosso modelo. Então, a gente pode sair dessa parte de modelo da árvore e vir para a parte de análise. Primeiro eu vou definir as restrições de deslocamento. Aqui a gente tem as condições de contorno, aqui a gente tem os carregamentos
E aqui as fases de construção. Eu vou começar aqui pelas condições de contorno, definindo os apoios. A gente pode vir e fazer ele de forma automática. Então, muito rápido, o Midas já me dá as restrições usuais na geotecnia. São a restrição dos deslocamentos perpendiculares nas laterais e todos os deslocamentos restritos no fundo do modelo. E agora, quanto aos carregamentos, eu vou criar um peso próprio. Então, está criado. Eu poderia criar também uma pressão em superfície. Eu posso criar também, aqui ó, para visualizar, mas eu não vou criar, eu coloquei negativo, né? Na verdade é positivo. Então, é muito simples trabalhar dentro do Midas. Você pode também criar condições de contorno dentro do túnel. Ó, por exemplo, eu posso desativar a minha malha do túnel e usar esse recurso de... Aqui eu preciso selecionar, usar um recurso para selecionar os elementos no entorno, né? Por exemplo, se eu quisesse criar uma pressão no entorno do túnel, eu seleciono os elementos do entorno, coloco aqui, por exemplo, uma pressão de 50 kPa. Então é bem fácil você gerar as condições de contorno. E agora a gente pode vir criar o nosso modelo. Aqui a gente vem em Stage 7. Existe também o Stage Wizard, que ele é uma ferramenta para auxílio na criação do modelo. Você pode criar o passo a passo de uma forma lógica. Então, isso aqui em modelos tridimensionais simulando o avanço do túnel é muito útil. Modelos bidimensionais você também poderia usar naqueles modelos que tem escavação de série drift, que são modelos mais... que tem bastante passo a passo, mesmo sendo bidimensional. Então, aqui eu vou adicionar um novo cenário, né? Tem vários tipos de análise que a gente pode fazer. Aqui a gente está fazendo só uma análise de tensão da informação, poderia contar com fluxo, uma análise de consolidação, uma análise também acoplada. E aqui, para criar dentro do Midas um modelo, você entra nessa aba e você, aqui embaixo, você coloca quais os modelos ativos, o que está ativado. Então, primeiramente, eu vou ativar a minha malha. Então, eu trago dentro da árvore, aqui dentro do que eu tenho, eu posso vir para elementos ativados e elementos desativados. Então, minha malha agora está ativada, minhas restrições de deslocamento também, e o meu peso próprio também. Essa nossa primeira fase vai ser a K0. E aqui eu também já vou limpar os deslocamentos. E na segunda fase eu já vou gerar o meu alívio de tensões. Então eu vou simplesmente escavar o túnel. Como eu quero levar isso à ruptura, eu vou vir aqui em Analysis Control e eu posso trabalhar em cima dos requisitos de análise não linear. Então, eu vou selecionar aqui que eu quero que salve todos os passos. E aqui eu vou usar esse tipo de análise, Enhanced Unit Stress. Então, nesse tipo de análise, o próprio Midas, ele vai definindo os passos da análise linear, de acordo com a dificuldade de convergência. Então, eu vou selecionar ele nesse nosso caso. Então, vou salvar. Ok. Então, a gente tem tudo definido já. Agora só falta vir para análise e a gente criar o nosso arquivo de análise. Então, aqui eu vou criar arquivo de análise. A gente está selecionando o Construction Stage, né, que é uma sequência, né, uma escavação passo a passo. Você teria vários tipos aqui de análise. E aqui em Analysis Control, eu quero que inicialmente meu estado de tensão seja gerado pela condição K0. Aqui eu também posso mexer com
as opções de análise não linear. E o meu output, eu vou deixar aqui só deslocamentos e aqui só tensão, deformação e o status. O status é os pontos que classificaram dentro do meu modelo. E dá um OK. Aqui é OK, criei meu arquivo de análise. Agora basta eu rodar esse arquivo. Então eu vou salvar ele. Então eu vou salvar ele aqui em qualquer pasta, por exemplo, livros, e aqui ele já está rodando, né? Podem ver que já está fazendo a livre de tensões, e aqui são os passos da análise não linear. Então aqui, ó, ele começou a ter dificuldades na convergência, mostrando que ele está chegando próximo à ruptura. E ele está salvando alguns resultados, que eu posso visualizar como é que é esse comportamento, né? Vamos esperar aqui mais um pouquinho. Aqui, ó, já está com muita dificuldade de convergir, então vou parar o modelo. E agora podem ver que o cadeado fechou, então a gente está no modo pós. Eu já não posso mais editar o meu modelo. E aqui eu só posso ver os resultados. Então a gente vem para a aba de resultados. E agora mostrar um pouquinho da visualização para a gente encerrar a apresentação. Então, aqui são todos os passos do alívio de tensão, né, que ele salvou. Então, 5,7% de alívio, 11, 20, até chegar em 88%, então já é mais ou menos a ruptura. E vamos ver os efeitos da dilatância. Então, primeiro visualizando aqui deslocamentos. Vocês podem ver que conforme o modelo vai classificando, né, vai aumentando a livre de tensões, esses deslocamentos passam a se concentrar na calota. Isso por conta daquele ângulo de dilatância alto que a gente colocou no modelo. A gente pode ver também deslocamentos horizontais. Também deslocamento total aqui, que seria o vetor de deslocamento, né? E aqui dentro de Plane Strain Stress pode ver todos os tipos de tensões. E aqui em deformações a gente pode ver também o cisalhamento máximo, como ele se desenvolve com o cisalhamento. A gente pode ver a deformação volumétrica também, como ela vai se desenvolvendo com o cisalhamento, né? Aquela concentração na calota, próxima à ruptura que eu mostrei. Essa barra aqui que eu estou mexendo embaixo, ela é muito útil, que permite a gente transitar por todas as fases do modelo. Aqui voltando para os deslocamentos, mostrar também alguns recursos de visualização de resultados. Então, aqui eu posso mostrar a malha, não mostrar ela. Eu posso deixar contínuo o grau de intensidade dos deslocamentos. Eu não gosto, eu prefiro assim. Eu posso mostrar a deformada. E aqui embaixo, vocês estão vendo que sempre abre uma aba de propriedades. Aqui vocês podem editar. Dentro da deformada, eu estou achando que esse fator está muito alto, então eu posso abaixar um pouco ele e dar uma melhorada na minha visualização. Eu posso também ver a minha geometria e como esse deslocamento está acontecendo. E voltando para a figuração não deformada. Deixa eu ver aqui. Aqui é um recurso muito. Aqui tem dois recursos que são muito interessantes. Três recursos, na verdade, são muito interessantes. Eu gosto do Probe. Nele você pode clicar em alguns pontos e ver os resultados. Tá? Então a gente consegue ver aqui os deslocamentos na calota e na superfície, por exemplo. Como eles, conforme eu vou dilatando, eles vão se distanciando, né, do modelo.
Aqui também eu posso extrair os resultados. Isso é algo muito bom no Midas. Então, por exemplo, eu posso tirar na bacia de recalque. Então, eu venho aqui, seleciono de deslocamentos verticais, é, no elemento, eu dou um OK. Ele me gera uma tabela e eu posso exportar isso aqui direto para o Excel, tá vendo? Eu tenho a bacia de recalque em todas as fases. Uma outra forma que eu posso fazer para extrair os resultados é selecionando, por exemplo, um deslocamento e vendo como ele se desenvolve em todos os passos. Então aqui eu gero a minha tabela e para cada passo eu tenho um deslocamento, né? Então aqui eu posso gerar um gráfico, por exemplo, de alívio de tensão por deslocamento. É, a gente também pode desenhar diagramas dentro para a gente visualizar melhor os resultados. Então aqui em diagrama eu posso selecionar aqui a minha bacia de recalque, eu quero na direção Y e eu vou dar um apply. Então tá vendo? Eu consigo ter uma visualização mais ou menos da bacia de recalque. Aqui também eu posso. Aqui eu quero, por exemplo, ver minhas deformações volumétricas e eu vou definir uma faixa de valores para minha legenda, por exemplo, e eu consigo ir vendo como essas deformações volumétricas vão se desenvolvendo até a ruptura. É, então vocês podem ver que eu estou mostrando o básico do básico do Midas, ele tem muitos mais recursos. Aqui eu posso tirar as linhas de contorno, que deixa um pouquinho mais bonita a visualização. Então, o Midas ele tem muitos recursos e em meia hora não dá para explorar eles, mas aqui eu busquei abranger o máximo que eu pude. E aquele, no caso da apresentação, o que eu tinha feito era adicionar aqui um carregamento em superfície e colocar um elemento de vida aqui, vocês podem ver. O Midas tem essa opção de visualização que eu consigo ver a espessura da propriedade que eu gerei, né? E aí, quando num modelo desse, né, então eu gerei o meu estado de tensão, depois eu coloquei a carga na superfície, que vamos só ver os elementos ativados, né? Aí eu fiz a escavação do túnel, e aqui eu prescrevi um alívio de tensões de 50%, e depois eu instalei meu elemento de vírgula. Aí, quando a gente vem para os resultados, basta eu fechar o cadeado, a gente consegue também ver os esforços dentro do elemento de vírgula. A gente vem aqui em Bin Element Forces, né? Os resultados eles são divididos por elemento. Você pode ver as forças axiais em forma de diagrama. Você pode também, da mesma forma, extrair os resultados e plotar lá no diagrama de interação. Pode ver os momentos. Então, esses são os recursos de validação, de visualização de resultados em Midas que são muito bons. Eu acho uma das grandes vantagens do software. Então, pessoal, nessa apresentação aqui eu apresentei o artigo que, de forma também um pouco mais resumida, quem tiver interesse, é, depois eu deixo o link em algum lugar para download. Para download não, né? Eu deixo o link do, da revista, já que eu não tenho direitos autorais do artigo. E agradeço quem ficou até o final. E, quem pôde participar, e também espero ter mostrado para vocês todos os recursos do Mendas todos os recursos possíveis nesse tempo aí, mostrar que fluxo de trabalho é simples e é um software muito produtivo. Obrigado. Oi, pessoal, boa noite, obrigado pela presença de todos. Aqui eu vi que não teve perguntas, mas agradeço a participação, quem pôde ficar até o final. E quem quiser pode me mandar e-mail. O meu e-mail é felipe.vitali@usp.br.
Aí, quem tiver alguma dúvida, algum interesse, até alguma dúvida sobre o software, pode entrar em contato comigo. Obrigado.